esta possa ser a nossa certeza. Assim como nós ouvimos no musical, a sexta-feira ela é amarga, mas o domingo ele é doce. E o domingo é logo ali. E o domingo ele já é chegado à tua vida. Sabes porquê? Porque Jesus, Ele já ressuscitou. Ele está vivo. Ele habita no teu coração. Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Basta que tu deixes que a pedra seja arrancada. Basta que tu deixes que a doçura do domingo, ela desperte na tua vida. Em nome de Jesus, eu quero desde já agradecer à equipa de louvor nesta hora, por este tempo incrível. Dá um aplauso ao Senhor nesta noite. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Queiram tomar os vossos assentos. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Sejam bem-vindos a esta casa. Uma casa onde histórias elas são escritas, onde vidas elas brotam e começam a gerar outras vidas. Esta que é uma casa onde o Pai abraça a todos. Onde todos têm a oportunidade de serem chamados seus filhos. Amém? E quero dar também os bem-vindos a todos aqui, a todos os que estão lá em casa. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus vos possa abençoar e que Ele possa falar também ao vosso coração. Então, se tu estás a ver-nos aí também no direto, no YouTube, pela primeira vez, dá aí um joinha, faz aí um oi-oi, para que nós possamos saber que tu estás aí e que o Senhor possa tocar o teu coração. Então, saímos de um domingo de Páscoa, um domingo fantástico. Nós tínhamos aqui um autêntico jardim. Amém? É engraçado porque se nós formos às Escrituras, Jesus, a primeira vez que Ele aparece, quando Ele aparece a Maria Madalena, Ele aparece como se fosse um agricultor. Ele estava ali um jardineiro. É como Ele se apresenta, não é? Assim como Deus se apresentava todos os dias, ao final, ao cair da tarde, a Adão. Ele vinha ao jardim, ele passeava e ele estava com Adão e ele relacionava-se com ele. E sabem, hoje aquilo que o nosso grande jardineiro, o nosso grande carpinteiro, o nosso grande criador, ele mais deseja é relacionar-se connosco, é caminhar connosco. E hoje nós vamos falar sobre caminhada, hoje nós vamos falar sobre jornada, hoje nós vamos falar sobre histórias mudadas, vidas que vão ser completamente transformadas. Quando Jesus entra no teu caminho, na tua Emaús, nada pode ficar igual. E todos nós temos uma Emaús para nos encontrarmos. Todos nós temos um Emaús para irmos e pararmos ali, para um tempo de encontro. E eu gostava que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, livro do Dr. Lucas, terceiro evangelho do Novo Testamento, escrito por Lucas, um médico que recebe a carta de um homem chamado Teófilo e que lhe começa a fazer perguntas sobre se era mesmo verdade tudo aquilo que estava a ser contado. E Lucas, o que é que ele vai fazer? O Dr. Lucas, sendo médico, ele vai começar a reunir uma série de depoimentos de todas aquelas pessoas que viviam com Jesus, viveram com Jesus, que se relacionaram com Jesus, pessoas que foram tocadas pelo ministério de Jesus. E ele vai reunir todos esses relatos e ele vai escrever este evangelho. E ele vai enviar como uma carta a Teófilo para comprovar que Jesus era realmente aquele que havia de vir, o Messias, mas era também o Filho do Homem. Era a promessa viva. Então este Dr. Lucas, ele como clínico, como alguém que entendia que tinha que descobrir a causa por detrás de todas as coisas, ele começa a testificar dos milagres e a dizer assim: ok, aquilo que este homem Jesus fez era impossível aos olhos humanos realizar, porque a lepra não tinha cura, porque a morte não dava para voltar atrás, porque era impossível multiplicar pães e peixes, porque era impossível andar sobre as águas, porque era impossível declarar coisas à distância e elas acontecerem. Ele começa a testificar que tudo aquilo que Jesus fazia era uma realidade. E quero aqui testificar nesta noite que tudo aquilo que Jesus pode fazer na tua vida é uma realidade possível de acontecer. Basta nós querermos, basta nós deixarmos que os nossos olhos eles sejam abertos para entender que quando Jesus passa na nossa vida, a nossa vida ela não vai mais ser igual, mas a nossa vida ela vai ser transformada, mudada, e uma nova história, não um novo capítulo,
capítulo, mas um novo livro ele vai ser escrito na tua vida. E sabem, o mais interessante é que esse livro ele poderá ser lido por aquelas pessoas que estão ao teu redor e elas vão poder testemunhar, não que a tua vida foi mudada apenas, mas que alguém transformou a tua vida e pode mudar a sua vida também. E esse nome é Jesus, o nome que está acima de todo o nome, o incomparável, o inigualável, o fantástico, incrível, maravilhoso, fiel conselheiro, aquele que não nos abandona e que prometeu que haveria de estar connosco até ao fim. Amém? Então vamos aí, Lucas capítulo 24. E temos alguns versículos, vamos fazer aqui uma maratona. Assim como estes, vou falar de 2 homens, só sabemos o nome de um, que era Cleopas, mas nós vamos, assim como estes 2 homens, eles tiveram uma jornada, nós vamos fazer uma jornada com eles. E vamos ter um encontro com Jesus nesta noite. Amém? Capítulo 24 do livro de Lucas, terceiro evangelho do Novo Testamento, a partir do versículo 13. E vamos até o 35. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E já vamos perceber quanto é que equivalia a 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias. Vamos fazer aqui uma paragem. Este caminho ele estava a acontecer de Jerusalém para Emaús. Ou seja, estes 2 homens encontraram Jesus, não reconheceram e acharam que ele também estava a vir de Jerusalém. E vou-vos dizer uma coisa: se havia conversa, tema de conversa, história para conversar naquele dia, imaginem, era manchete nos jornais, era capa de revista, saiu em todos os canais da altura. Se houvesse televisão, era sobre a morte de Jesus. Era sobre aquilo que tinha acontecido. Era sobre, e se vocês lerem outros evangelhos, vocês vão descobrir outras características, em que houve um tremor de terra, em que mortos ressuscitaram. Houve sinais, prodígios e maravilhas no ato da morte de Jesus. Mas vamos continuar aqui então, na leitura. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Reparem, estes homens eles estão a declarar aquilo que Jesus era. Varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, atenção agora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De facto, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Ou seja, Jesus
ia continuar, ia deixá-los. Mas agora reparem o que aconteceu. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui a palavra do Senhor. Fecha os teus olhos nesta hora. Amém? Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, Pai, nós pudemos ouvir a Tua Palavra, pudemos ler a Tua Palavra, mas nesta hora, Espírito Santo, nós clamamos para que Tu possas trazer revelação da Palavra, que ela possa ser rema, que haja uma geração de vida através desta Palavra nos nossos corações e que a nossa mente possa estar aberta, que os nossos olhos espirituais possam ser abertos nesta noite, para que nós possamos entender os mistérios da Tua Palavra, em nome de Jesus, e que Tu possas falar a cada coração, Senhor, nesta noite. Nós Te agradecemos, Pai. Amém. Amém? Então nós vemos aqui, nós vimos de trás, Jesus passou por um processo em que Ele, na sua última ceia, Ele parte o pão, Ele está com os 12 discípulos, entretanto Ele dá alguns ensinamentos, partilha algumas revelações, Ele diz que um deles o vai trair e Judas sai para então fazer aquilo que Ele tinha acordado com os principais sacerdotes. Jesus é preso, Ele passa por um processo de julgamento entre os sacerdotes, ele vai a Herodes, ele vai até Pilatos. Pilatos não encontra condenação alguma, mas ainda assim o manda chicotear. Depois ele vai ao povo, Jesus é mostrado ao povo e o povo escolhe libertar Barrabás e crucificar Jesus. Após isso, Jesus tem que pegar numa cruz, carregá-lo até ao Gólgota, até ao Monte da Caveira, onde ele é crucificado. Depois Jesus morre na cruz, os seus ossos não são quebrados, ele é retirado da cruz e é colocado às pressas dentro do sepulcro, porque o sábado iria iniciar. Estamos a falar que era perto das 18 horas de sexta-feira, onde inicia o sábado. E 3 dias depois Jesus ressuscita, Jesus aparece a Simão, como está aqui descrito na palavra. As mulheres vão ao sepulcro, os anjos dizem: olha, voltem para lá, digam que Jesus já ressuscitou. E acontece que estes 2 homens, a partir daqui, perdem todo o registro de tudo aquilo que aconteceu e decidem, porque já era o 3º dia e eles não tinham visto Jesus, assim como estava a ser relatado, eles decidem voltar e sair de Jerusalém em direção a Emaús. Após tudo aquilo que estava a acontecer, após tudo aquilo que os discípulos, neste caso os apóstolos, eles estavam a começar a presenciar. Nós vimos aqui que eles próprios declararam que já tinha aparecido a Simão. Eles próprios declararam, estes homens declararam que as mulheres tinham ido ao sepulcro, que os anjos lhes apareceram como que uma visão. E mesmo assim, eles saíram de Jerusalém para uma direção contrária. E se nós formos pesquisar acerca de Emaús, Emaús em hebraico é designada como Amat, que significa riacho quente. Era uma aldeia, como diz aqui na Bíblia, a cerca de 60 estádios, que equivale a cerca de 11 quilómetros, e ficava a noroeste de Jerusalém. Ou seja, eles começaram a subir então para noroeste e eles iam a falar sobre tudo aquilo que aconteciam. E nós podemos entender aqui alguns percursos destes homens. Em primeiro começa a dizer que os olhos dos discípulos estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Na sua caminhada eles iam conversar sobre aquilo que aconteceu e de repente Jesus aparece e começa a caminhar com eles. Então já não eram 2, mas eram 3 que estavam ali. E eles é que começam a contar tudo aquilo que aconteceu a Jesus, mas eles estavam impedidos de reconhecer o Mestre, porque os seus olhos estavam fechados.
E muitas das vezes, quando nós decidimos recuar na nossa trajetória, é como se os nossos olhos eles fossem vendados, como se eles fossem cerrados. Porquê? Porque nós desistimos da nossa trajetória e começamos a criar um caminho alternativo. E é como se já não conseguíssemos ver de forma tão nítida como nós gostaríamos. E não sei se já vos aconteceu, quando vocês estão prestes a sair de casa, vocês achavam que a chave estava no móvel da entrada da casa, mas vocês vão lá e vocês veem, uau, espera aí, a chave não está aqui. Só que é como se a pressa, a falta de tempo, toda a pressão da correria para sair de casa, tudo, uma série de situações que ocorrem na vossa mente, começa a turvar a vossa visão e vocês não encontram a chave, nem sequer se lembram onde ela está. Isso acontece porque nós começamos com muita carga, com muitas preocupações. Existem várias coisas que estão... Às vezes o nosso estado emocional naquele dia não está bom. Às vezes acordaste à pressa porque terias que acordar às 8 e acordaste às 10 para as 9. E às 9 tu entrarias no trabalho e já começas a pensar, o meu patrão vai dar conta da cabeça, eu tenho que correr e onde é que está a chave? Meu Deus, agora ainda estou mais atrasado. Parece que ainda dificulta mais a procura de uma chave. Quando a chave muitas das vezes está logo ali. Assim estavam estes homens, caminhando com Jesus, mas impedidos de o reconhecer. E assim muitas das vezes somos nós, que lemos a palavra, caminhamos com Jesus, mas as adversidades, as pressões, a inconstância emocional turva a nossa visão e nós não conseguimos detectar que Jesus caminha connosco e que Ele prometeu que estaria connosco até ao fim, mas por momentos nós esquecemos dessa promessa. E achamos que estamos sós. Então é necessário que nós possamos fazer uma análise, ir ao nosso oftalmologista espiritual chamado Espírito Santo e que a cada dia nós possamos dizer, Espírito Santo, não permitas que os nossos olhos sejam cerrados, não permitas que eu fique impedido de reconhecer Jesus em tudo aquilo que me acontece, não permitas que o inimigo tolde a minha mente, não permitas que as lutas, as adversidades, a pressão do dia a dia turve a minha visão, não permitas que o meu estado emocional altere a forma como eu te vejo, Jesus, independentemente daquilo que estou à procura ou independentemente do local para onde eu vá. Então que nós possamos entender que até podemos ir até Emaús, mas temos que estar sensíveis para reconhecer Jesus. Tu podes ir para o trabalho e podes chorar porque aquele trabalho não é aquele que tu estavas à espera e tu estás cansado daquele trabalho. E tens pedido várias vezes ao Senhor para abrir portas e parece que elas não abrem, mas não permitas que os teus olhos fiquem cerrados. Porque Jesus pode estar mesmo ali ao lado, Ele pode estar a indicar a porta para onde tu vais te dirigir. Mas como a tua visão ela está turva, tu estás impedido de ver, muitas das vezes, por uma coisa chamada incredulidade. Não permitas que isso aconteça. Mas que tu possas dizer, Espírito Santo, dia após dia, limpa a minha mente, limpa a minha visão, limpa o meu coração, para que eu possa estar sensível para saber onde tu estás e para onde me estás a dirigir. Mas vamos dar continuidade. Versículo 17. Eles estavam abatidos. Repara, eles não estavam só com os olhos bloqueados. Eles não estavam só com a visão bloqueada, mas havia um estado emocional que os impedia de eles conseguirem analisar a sua real situação, que era, eles caminhavam com Jesus, mas não conseguiam entender. Então havia um abatimento de alma, e hoje eu pergunto, por que está abatida a tua alma? Porque te tens deixado abater? Porque é que ficas atento às notícias, às muitas vozes, e tu não dás atenção à verdadeira voz, que é a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, que tu podes ouvir todos os dias? Hoje eu li um plano de reestruturação de hábitos espirituais. E o primeiro era, quando acordares, abre os olhos. E eu fiquei assim, o que é que isso tem a ver? Claro que quando eu acordo eu abro os olhos. Mas não era abrir os olhos físicos, abre os olhos para aquilo que tu tens que abrir. Segundo passo, antes de ires às redes sociais, lê a palavra. Primeira coisa que nós fazemos muitas das vezes no nosso dia-a-dia, abres os olhos, se estás com alguém ao teu lado vais dizer bom dia, certo? Pelo menos é o que eu faço. Eu falo com a Antónia assim que eu acordo. Ou pelo menos faço-lhe uma carícia, para ver se ela também começa a acordar, porque eu sei que a Antónia precisa de ajuda para acordar.
Só que a primeira coisa que nós fazemos é fazer isto. Ligar o ecrã e aí vai. Só vai. E nós não lemos a palavra. A primeira coisa que nós temos que buscar é a direção de Deus. Abre os teus olhos e abre a palavra. E começas logo a receber direção pela manhã. Então nós temos que ter atenção, porque se tu fores ler a palavra, talvez tu até podes acordar com alguma pendência do dia anterior. Mas aquela palavra vai te trazer luz e direção para onde tu vais te dirigir, e já vai começar a retirar todo o abatimento de alma, toda a tristeza. Reparem, eles vinham conversar de tudo aquilo que aconteceu, mas eles estavam abatidos. Porquê? Porque de alguma forma eles interromperam o percurso natural da história de Jesus e eles decidiram tomar um caminho alternativo. Eles ficaram-se por... alguns de nós até fomos lá, mas não o vimos. Está na palavra. Quando eles começaram a descrever aquilo que aconteceu a Jesus, eles estavam a dizer a Jesus quem Jesus era e o que aconteceu. As mulheres foram ao sepulcro de madrugada, tiveram uma visão em que os anjos disseram que Jesus estava vivo. E alguns de nós foram ao sepulcro, testificaram que ele já não lá estava, mas não o viram. Será que tu tens... olha, é o mistério. É engraçado. Às vezes as mulheres estão mais atentas. Homem, abre a pestana, porque senão elas apanham-nos na curva. Mas atenção. Será que tu, por não ver Jesus por um instante, tu vais deixar tudo aquilo que tu viveste com Ele? Porque estes homens deixaram. Será que por um instante que tu não vês Jesus agir quando tu queres, tu vais deixar tudo aquilo que tu viveste, todas as promessas, todos os milagres, tudo aquilo que aconteceu, toda uma história escrita por Jesus na tua vida vai ser interrompida só porque tu não vês por um milésimo de segundo? Ou tu até querias que visses naquele momento e da forma como tu queres e não perguntaste sequer se é daquela forma que Jesus quer que tu o vejas? Porque foi assim que aconteceu. Só porque não foi como os homens planearam. Se as mulheres o viram, nós agora vamos chegar lá e vamos ver. Meus amigos, Jesus já tinha feito o que tinha a fazer. Ele disse, digam aos discípulos para nós nos encontrarmos aonde? Para onde é que Jesus mandou os discípulos irem para ser encontrado por Ele? Para a Galileia. As mulheres viram os anjos, receberam o recado e já foram. Só que eles achavam que chegavam lá e que também iam ver. Não, Jesus tem muita coisa para fazer. Ele só tinha 40 dias para preparar os discípulos para depois poder ascender ao Pai. Mas estes homens achavam que por não terem visto, o seu percurso já tinha que ser interrompido. Vamos sair de Jerusalém porque isto vai dar buraco. É melhor estarmos quietos, saímos da confusão. Ninguém nos vai reparar em nós. As cortinas vão fechar. Vamos sair pelos bastidores. Vamos para o noroeste, vamos para Emaús, vamos para o Riacho Quente. Como lá é quente, a coisa está mais tranquila, vai ficar apagado, ninguém vai dar por nós. Nem vamos precisar de dizer que éramos seguidores de Jesus. Mas as coisas não são assim. Porque quando Deus tem propósito, quando Jesus tem um propósito para a tua vida, Ele alinha-se no caminho de Emaús contigo. E Ele faz o que tem a fazer, Ele faz o que tem a dizer na tua vida. E Ele vai te resgatar para aquilo que tu tens que fazer. Amém? Mas vamos lá. Já era o terceiro dia e estavam à espera que acontecesse algo. Como não aconteceu, eles foram para Emaús. Então o que é que acontece aqui? Eles foram vítimas de um estado de incredulidade. Porquê? Porque não viram. Eles tinham os olhos bloqueados porque se deixaram tornar porque esqueceram-se das promessas de Jesus. O próprio Jesus disse, olha, eu tenho que morrer, mas calma, 3 dias depois eu vou ressuscitar. Este é o plano. Não fiquem apavorados. Eu sei que vai doer, porque vocês vão ficar tristes. Mas a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Eu vim como homem, mas vocês vão me encontrar como o Filho de Deus. Eu vim como unigênito, mas vocês vão me encontrar depois como o primogênito. Porque eu vou vencer a morte, eu vou buscar as chaves
do inferno. Eu vou resgatar a vida e vocês vão ter vida em mim. Vai haver geração de vida nos vossos corações por aquilo que eu vou fazer. Então calma, não se apavorem. E reparem, estes homens eles começam a caminhar com Jesus. E Jesus faz o quê? Olha, meus amigos, eu vou adiante, eu vou continuar o meu caminho. Vocês ficam então por aqui. Só que eles começam a dizer, olha Jesus, fica connosco. E diz aqui que eles constrangeram o coração de Jesus. Sabem porquê? Porque Jesus, Ele tinha algo preparado para aqueles dois homens. Assim como Ele tem algo preparado para cada um de nós nesta noite. Eu não sei que caminho é que tu tens tomado. Se é o de Emaús, se é o da Baixa de Palmela. Não sei se tu tens ido ali pela zona do Barreiro, ou tens ido para a zona de Lagamessas e andas a fugir no teu propósito. Eu estou aqui a usar terras locais, ok? Ou até se tens andado a fugir para Santo Ovídio e Faralhão. Eu não quero saber, eu quero te dizer uma coisa, é tempo de tu voltares para a tua Jerusalém, porque Jesus tem algo para começar na tua vida. Então começa a constranger o coração de Jesus, começa a dizer, Jesus, fica comigo. Tu até podes dizer, olha, os meus olhos têm estado fechados, eu posso não te estar a ouvir como deve de ser, eu posso não ter estado atento às tuas direções, mas ajuda-me a abrir os olhos nesta noite. E nós vemos aqui que Jesus fica e Ele pega num bocado de pão e Ele senta-se à mesa. E mesa significa como? Mesa significa intimidade. Como eu já disse aqui, eu sento com quem tem intimidade. Se sentou à mesa comigo, já tem intimidade. E com Jesus não é diferente. E sabe uma coisa? Se há sítio que Jesus gosta de estar é à mesa. Por isso é que quando nós formos arrebatados, nós vamos passar um tempo ali nas bodas do Cordeiro. Já começa a ver aquelas mesas todas. E nós todos sentados lá com Jesus. Então prepara-te para aquilo que vai acontecer, porque Ele vai se sentar contigo à mesa. Mas a palavra do Senhor diz que Ele pegou no pão, Ele abençoou e Ele partiu. Então há aqui um processo que tu tens que entender. Talvez tu possas estar a dizer, eu agora vou usar uma expressão bem portuguesa. Tu podes estar até, e não me interpretem mal naquilo que eu vou dizer, há uma expressão que diz que tu podes estar a comer o pão que o outro amassou. Mas tem calma. Eu nem vou dizer o nome dele, porque ele não merece ser pronunciado. Eu só tenho que valorizar aquilo que é de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, tu podes até dizer assim, eu estou a comer o pão que o outro amassou. Mas prepara-te, porque Ele vai agarrar nesse pão, Ele vai abençoar, Ele vai parti-lo. E diz aqui que quando Ele abençoou e partiu o pão, os seus olhos foram... No momento em que tu tens comunhão e intimidade com Jesus, os teus olhos abrem. Porquê é que os olhos não foram abertos enquanto eles estavam a andar? Eles estavam ocupados na sua marcha. Eles estavam focados no quê? Eu vou para Emaús, eu vou para Emaús, eu vou para Emaús. Emaús estava na mente deles. Emaús não saía da mente deles. Mas quando eles sentaram, quando eles pararam, quando eles sentaram com Jesus e quando eles tiveram ali um tempo de comunhão, de unidade e de intimidade com Jesus e eles viram-no partir o pão e abençoar aquele pão, os seus olhos foram abertos. Então para de andar, para de caminhar, para de estar ocupado com coisas que não tens que te ocupar. Senta à mesa com Jesus, pega na tua Bíblia, abençoa, parte aqui o pão, porque isto é o pão da vida que está aqui, nós podemos alimentar através da palavra de Deus. Começa a esfolhar, começa a partir o pão, começa a buscar intimidade com Deus, faz o teu devocional, busca o Senhor enquanto podes achar, porque tu vais encontrá-lo e os teus olhos serão abertos em nome de Jesus. Amém? Então que os nossos olhos possam estar abertos. Acontece aqui que quando os seus olhos foram abertos, o que é que Jesus fez? Saiu de cena. Desapareceu. E agora repare o que é que eles dizem. Volta aí ao versículo 32. Porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Reparem, eles começaram a ter revelação do seu estado, eles começaram a entender que afinal, quando eles estavam a caminhar,
O seu coração queimava, o seu coração ardia. Porquê? Porque afinal eles estavam diante de Jesus e eles só conseguiram ter consciência naquele momento, mas o seu coração já estava a arder. Então fica atento aos sinais do teu coração. Ele até pode ser enganoso, mas fica atento, porque quando Jesus fala à tua vida, há alguma coisa que dispara aqui. O teu cérebro dá sinal e há alguma coisa que dispara aqui, porque tu tens revelação. O teu coração vai reagir à presença de Jesus. Amém? E diz aqui que eles voltaram e contaram tudo aquilo que aconteceu. Só que a história não termina aqui, eles contaram tudo o que lhes aconteceu. A história continua depois, sabes como? Bora fazer uma viagem, versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Falavam eles ainda estas coisas, estavam eles a contar aos discípulos, aos 12 e mais alguns que estavam com eles estas coisas, quando Jesus lhes disse: paz seja convosco. Sabem porque é que Jesus desapareceu naquele momento? Ele esperou, ok, os olhos deles já se abriram. O que é que vai acontecer? Bora lá voltar para onde nós nunca deveríamos ter saído. Eles voltaram a Jerusalém e Jesus lhes aparece diante dos outros discípulos e diz: paz seja convosco. Sabem porquê? Agora sim tu estás alinhado. Agora sim tu voltaste ao teu plano original. Agora sim tu voltaste de onde tu nunca havias saído. E agora sim eu vou escrever uma nova história na tua vida. E tu vais começar a viver as promessas que Deus tem colocado no teu coração. Aleluia! Amém? Então eu quero te dizer uma coisa. Jesus prometeu e preparou tudo para que eles voltassem ao seu propósito e se reunissem ao lugar onde deveriam estar. Eu não sei por onde tu tens andado. Eu não sei o que tens feito. Eu não sei onde tem sido a tua Emaús. Mas eu quero te dizer uma coisa. Basta tu voltares para a tua Jerusalém. Basta tu voltares para a companhia de quem tu tens que estar. Basta tu começares a falar das coisas que são do reino. E Jesus vai aparecer. Primeira coisa que Ele te vai dizer: paz seja contigo, paz seja convosco. Shalom, shalom. Então eu gostaria de te fazer um convite. Eu gostaria que tu te colocasses de pé nesta hora. Eu gostaria que tu te colocasses, que tu te posicionasses. E este é um tempo em que tu precisas de fazer uma análise. Este é um tempo em que tu deves, nesta hora eu quero te convidar a que tu possas fechar os teus olhos. E não te distraias com quem está à tua volta. Não te distraias com quem está ao teu lado. Não te distraias com as muitas vozes, com ok, quando eu sair do culto eu vou passar na cafetaria, eu vou comer qualquer coisa, eu vou vazar aquela cafetaria e vou para casa, vou fazer isto. Esquece. Agora é o teu momento com Deus. E eu quero que tu digas assim: Espírito Santo, mostra-me por onde eu tenho andado. Mostra-me por onde eu tenho estado. Mostra-me se eu, de alguma forma, eu tenho saído do teu propósito. E eu tenho me deslocado para Emaús. Mostra-me qual o local onde eu devo sempre permanecer. Eu não sei se de alguma forma tu te tens afastado do Senhor. Eu não sei se os teus olhos eles têm estado cegados e tu tens estado impedido de reconhecer Jesus nos teus últimos dias. Eu não sei se tu deixaste o teu coração entristecer e foste vítima do estado de incredulidade. Mas o Senhor, Ele te chama nesta noite. O Senhor, Ele quer que tu olhes para o pão. Começa a visualizar na tua mente Jesus a partir o pão diante de ti. Começa a visualizar Jesus a abençoar o pão nesta hora.
Começa a visualizar a forma como Jesus parte o pão. Consegues ver? Os teus olhos, eles estão a ser abertos nesta hora. Agora Jesus, ele desaparece e tu sabes exatamente para onde tens que voltar. Que tu possas voltar para os braços do Pai. Que tu possas voltar para a tua Jerusalém. Talvez tu tenhas estado afastado, talvez tu tenhas sido corrompido com os muitos afazeres, com rotinas, com lutas que tu até podes ter tido nos últimos dias, nos últimos meses, e tu estás cansado, tu sentes-te fraco, sentes-te sem forças. Mas nesta hora Jesus, ele está a passar pela tua vida. Ele está a fazer esta caminhada contigo para que os teus olhos possam ser abertos nesta noite. E se tu precisas, tens a consciência que estiveste na tua Emaús, mas que precisas de voltar para a tua Jerusalém, onde te vais encontrar e onde vais ouvir Jesus dizer: Shalom, Shalom, a paz seja convosco. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, para que nós possamos orar pela tua vida. Cala as vozes da incredulidade, cala as muitas vozes que têm andado a sondar a tua mente. Rompe toda a incredulidade, rompe toda a dúvida, rompe toda a tristeza e vem à frente para que nós possamos orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, ele quer escrever uma nova história. Jesus quer realinhar algo contigo nesta noite. Então que possas estar sensível à voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto a equipa de louvor ela ministra esta canção, tu possas romper em fé nesta hora.